segundo argumento usado com respeito à perpetuação do sábado e sua iniciação no Éden é porque o texto diz: Jeová abençoou e santificou o sábado. Será que o fato de Jeová ter santificado o sétimo dia criativo indica que Adão também deveria guardar o sétimo dia semanal? A lei de Deus incluiu o sétimo dia semanal como uma lembrança do sétimo dia criativo, o dia de descanso de Deus, mas não era o mesmo dia, e sim uma referência a tal dia. O porquê desse dia ter sido santificado ou separado como santo será abordado com pormenores em um vídeo futuro. Mas outra vez deveríamos salientar que 1. A Bíblia não mostra nenhuma orientação da parte de Deus para Adão guardar o sábado semanal. 2. A Bíblia não mostra em nenhum momento Adão guardando o sábado semanal. 3. Se fosse necessário que Adão guardasse o sábado, qual punição ele deveria receber caso desobedecesse tal lei? Onde diz algo sobre isso nas Escrituras? Sendo assim, quando alguém diz que Adão recebeu a lei do sábado, essa pessoa não está se baseando na Bíblia para fazer tal afirmação. Ela está simplesmente pegando o texto de Gênesis 2:3 que narra um fato e adicionando fatos inexistentes a ele. Isto se chama a falácia da invenção de fatos, contra a qual Paulo nos adverte em 1 Coríntios 4:6, quando ele diz: não vão além das coisas que estão escritas. Algo importante a se destacar é que era impossível que Adão tivesse recebido a lei do sábado e, por consequência, as outras leis que constam no Decálogo enquanto ele estava sozinho no Éden, simplesmente pelo fato dele ser o único humano na Terra. Perguntas para reflexão. Como poderia Adão honrar a sua mãe, sendo que ele não tinha mãe? Quinto mandamento. Como poderia Adão matar alguém estando sozinho? Sexto mandamento. Como poderia Adão cometer adultério estando sozinho? Sétimo mandamento. Como poderia Adão dar falso testemunho estando sozinho? Oitavo mandamento. Isso prova que seria impossível que Adão tivesse recebido a lei do Decálogo no Éden. Esse raciocínio é tão ilógico quanto alegar que existiam leis de trânsito que regulavam veículos e estradas, mesmo antes de veículos e estradas existirem. Isso é um absurdo lógico. É óbvio que a lei não foi dada a Adão. As leis que Adão de fato recebeu no Éden foram: 1. Encher a terra, Gênesis 1:26. E 2. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:16 e 17. Foram essas as leis dadas por Deus a Adão no Éden. Agora note as leis dadas por Deus após a expulsão do homem do Éden, e que provam que Adão não recebeu uma lei de dia de guarda, muito pelo contrário. Ele recebeu uma punição que o impossibilitaria de cumprir uma lei de guarda semanal. Veja, por exemplo, Gênesis 3:17 ao 19, que diz em resumo: E ao homem declarou: Visto que você comeu do fruto da árvore, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto ou trabalho, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Segundo diz a NVI, perceba que Deus não poupou Adão de ter de trabalhar algum dia da semana. Na verdade, ele disse que Adão comeria seu pão com o suor do seu rosto, isto é, com o seu trabalho. Adão só comeria se trabalhasse. Sendo assim, caso ele descansasse algum dia, ele não comeria naquele dia, pois o solo havia sido amaldiçoado por causa da sua transgressão, e comer todos os dias com sofrimento fazia parte da punição. Essa punição não previa nenhum descanso sabático. Essa sim é uma evidência positiva da ausência da lei do sábado. Veja agora o argumento do silêncio. Muitos alegam aqui que a ausência de evidência não se trata, nesse caso, de evidência de ausência. Ou seja, eles dizem que o fato de não constar na Bíblia que Adão guardou o sábado não indica que ele não o tenha guardado. E 2. Sendo assim, ele supostamente poderia tê-lo guardado, mas a Bíblia não o teria registrado. Na verdade, os fatos mostram outra coisa, pois temos no relato 1. Uma declaração clara de que quem descansou nesse dia foi Deus.
E 2. Muitas provas de que era impossível que Adão tivesse recebido tal lei. Isso mostra que não existe ausência de evidência, mas sim uma evidência positiva de que Adão nunca guardou o sábado semanal e nunca recebeu tal lei de Deus. Portanto, a ausência de evidência, nesse caso, constitui prova adicional e se torna mais uma evidência, por assim dizer. Se, por um lado, nós não temos nenhuma indicação de que Adão guardou o sábado, por outro lado, nós temos muitas provas de que ele não guardou tal dia, sendo algumas delas: 1. O fato de Jeová não ter dado a ele tal lei. 2. O fato de não fazer sentido que ele recebesse tal lei, sendo que ele não trabalhava 6 dias para descansar no 7º. 3. O fato de Jeová tê-lo punido com trabalho todos os dias da sua vida, não apenas 6 dias com um dia de descanso. E 4. O fato de não constar nas Escrituras Adão como guardando o sábado e ensinando seus filhos a guardá-lo também. Muitos argumentam que a lei antes da lei que os servos de Deus e os patriarcas guardavam incluía o sábado semanal. Antes da lei dada por Moisés, logicamente havia leis para a humanidade, desde o princípio. Veja só, leis contra apropriar-se indevidamente de algo que não pertence à pessoa, da união vitalícia no casamento, do assassinato, da chefia na família, da circuncisão, da responsabilidade familiar, da propriedade comunal, da custódia e contra a imoralidade sexual, e outras. Essas leis foram chamadas de leis de Deus. Por isso, Gênesis 26:5 diz a respeito de Abraão: porque Abraão me ofereceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Nota-se que aqui as leis do Decálogo, envolvendo entre elas a lei sabática, não haviam sido dadas ainda. Mas as leis existentes até então eram chamadas e encaradas como leis e mandamentos de Deus. São conhecidas como leis patriarcais, devido ao tempo em que coexistiram. Ademais, se Abraão tivesse recebido a lei em questão junto com a promessa, o texto de Gálatas 3,17, que afirma que tal lei veio a ser dada apenas 430 anos depois da promessa, não faria nenhum sentido. Sendo assim, as leis mencionadas em Gênesis 26:5 não se referem às leis descritas no Decálogo, mas sim às leis existentes antes dele, as leis patriarcais, e elas não continham nenhuma guarda sabática.